A Neide está nos ministrando a palavra do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar. Clamar o Senhor nesta hora. Grande Deus e poderoso Pai, mais uma vez, Senhor, que os clamamos e o pedimos, Senhor, que você está, meu Deus, continuar falando com os teus filhos. Agora, meu Deus, através da tua palavra, usando sim, Senhor, a tua serva, Senhor, nesta noite. O Senhor que conhece, ó Deus, os corações e sabe, ó Deus, aleluia, daquilo que os seus filhos, Senhor, que, ó Deus, precisam ouvir nesta noite. Nós o pedimos, ó Deus, continua falando poderosamente nesta noite. E assim abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Amém. Eu não posso descrever o que estou sentindo. Se rio, se choro. Se saio abraçando todo mundo. Qual é a sensação? Afinal, sou filha da casa, não é? É o meu povo que amo tanto. E que nunca, não tem como apagar, não tem como esquecer. Vendo o regente aqui dos adolescentes, eu comentei com a Dani, mas não é o meu Miguelzinho? Que coisa linda, maravilhosa. Significa que os anos passou para nós todos, não é? Os nossos meninos cresceram e estão fazendo a obra do Senhor. Aleluia. Servir a Deus é uma escolha. Lutas todos nós vamos passar. Umas mais fortes. Aí quando nós olhamos para a luta da irmã, a gente pensa assim, eu não consigo passar por isso, meu Deus. Aí ela olha para nós e fala, nossa, essa aí também não consigo não. Lutas vamos passar. Servir a Deus é uma escolha. Ele escolheu a cruz por mim e por você. E quando nós escolhemos servir a Ele em meio a toda a adversidade que nós enfrentamos, nós estamos honrando o seu sacrifício na cruz. E Ele olha do céu e diz, valeu a pena morrer para salvar aqueles que estão confiando em mim. Livro de Daniel, eu quero agradecer de todo o meu coração a Dani pelo convite carinhoso, os pastores pela confiança de estarmos aqui nesta noite. Deus abençoe poderosamente a cada um. No livro de Daniel, no 1, Daniel 1. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Daniel 1. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse ao rei Aspernaz, chefe de seus eunucos, que trouxe algum dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda sabedoria, sábio em ciência, entendido em conhecimento, e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias.
E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber a Daniel, pois Beltesazar, Ananias, o de Cedraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Daniel assentou no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedessem não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque feria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos, que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, pois, os teus servos 10 dias, fazendo com que nos dê legumes a comer e água para beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer, e o parecer dos mancebos que come a porção do manjar do rei, e conforme vires, te haja com os teus servos. E ele veio, conviveu nisto e experimentou por 10 dias. E no fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que os outros mancebos que comiam porção e manjar do rei. Desta sorte, o dispenseiro tirou a porção do manjar deles. E o vinho que davam para beber, eles davam legumes. Ora, e os 4 mancebos, Deus deu conhecimento e inteligência em toda letra e sabedoria. Desculpe. Mas Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Podeis assentar. O ventilador geralmente causa isso na minha garganta. Desculpe. O que nós vemos aqui, no primeiro verso, nós vemos que é no 3º reinado de Joaquim, veio Nabucodonosor e levou o cativo. Como Deus permitiu, havia 11 anos que ele reinava. Quando Faraó Neco matou o rei Josias, os seus filhos o substituíram. Desculpe, irmãos, eu engasguei. E quando ele foi substituído, ele se rebelou, e ele ficou por 3 anos submisso, e depois ele se rebelou, e veio Nabucodonosor, e levou ele preso. Nessa época nós vemos que Nabucodonosor já tinha se levantado, e o reino de Babilônia estava grandioso, e ele passava, e ele matava as pessoas, dominava as terras, e reinava sobre os povos. Porém, teve mais 3 reis, depois deste rei. Mas os reis que vieram, eles cessaram-se ali, o reinado de Davi. Nabucodonosor, então, só foi um dos que Deus usou para corrigir o povo de Israel, o povo que estava em desobediência. Entra, então, a história desses jovens. Esses jovens, entre 14 e 16 anos, foram escolhidos para serem levados e criados, e estar diante do rei, ali na presença dele. Entre 14 e 16 anos, ainda é criança, ainda não tem uma mente formada, ainda não tem muitas decisões. Nós estamos num culto com a igreja,
mas na direção dos adolescentes. Então, por isso, pega para mim, por favor, uma toalhinha na minha bolsa. Por isso, a palavra vem mais de encontro aos adolescentes nesta noite. Com 14 e 16 anos, ainda se é criança. Os nossos filhos com 14 e 16, nós ainda dominamos, sustentamos, corrigimos, ainda depende de nós, ainda é menores de idade, não é assim? Daniel, Mesaque, Sadraque e Abidnego, eles eram também da família real. Por isso que eles foram levados a cativeiro e foram escolhidos pelo rei para passarem 3 anos numa escola que lhe tiraria a identidade cristã, que lhe tiraria o amor pela pátria, que lhe tiraria todo o conhecimento de Deus que eles tinham. Aqueles 3 anos, eles seriam estudados em escola do rei. Aprenderia tudo para agradar e servir ao rei. Mas Daniel, ele colocou no seu coração, com seus 14 a 16, ele colocou no seu coração não se contaminar. Ele não se deslumbrou com todo aquele reino perfeito. Ele não olhou e disse, agora sim, vou ser um dos estudantes e mais na frente vou servir ao rei e posso lhe ser útil. Mas primeiro, ele temeu a Deus e colocou no seu coração não se contaminar com as coisas que o rei lhe oferecia. Se nós colocarmos aqui, o Senhor pode muitas vezes colocar o mundo como o reino da Babilônia para nós. Nós estamos vivendo então no meio da Babilônia. E nós podemos colocar também as iguarias, a oferta do rei. A mesa que seria servido para aqueles 4 jovens. Eles serviriam da mesa do rei, beberiam do vinho do rei e comeriam a comida que o rei comeria. Eles negaram. É como se fosse nós, os servos de Deus no mundo, e o Senhor nos oferecendo a santidade, a renúncia, nos oferecendo que nós sejamos aqui na terra representante dele para ter um lugar ali no céu. E como se o mundo tivesse nos sintonizando como se fosse aquele rei, oferecendo tudo para nós. Mas nós temos que escolher. Nós temos o poder da escolha. Nós temos o livre-arbítrio, como aqueles 4 jovens também tinham. E o interessante é que os pais dele não estavam ali pressionando. Você tem que ser obediente, você tem que servir a Deus, você tem que honrar a Deus. Não estavam, eles estavam sozinhos. Eles estavam numa situação que eles poderiam se desviar de tudo que tinha aprendido. E se nós olharmos para o passado, o rei tinha se desviado, o rei tinha feito o povo pecar. Por isso, a Bíblia diz que Deus entregou ao rei na mão de Nabucodonosor. E como foi essa entrega? O rei estava desviado dos mandamentos de Deus. Mas ainda assim, havia adolescentes que tinham no seu coração, aleluia, o temor de Deus e queria servir a Deus com sinceridade. Você está hoje no mundo e as ofertas do mundo estão aí. Daniel, ele tentou e Deus deu-lhe graça diante do dono lá, dos eunucos, do chefe dos eunucos. E ele foi e pediu, falou, olha, eu não quero comer esta comida que vem do rei. E ele fez uma proposta, o homem falou, não, eu não vou fazer isso. Eu vou me arriscar, o rei cortar minha cabeça. Ele desistiu. Ele se assentou para comer tudo aquilo que lhe era oferecido. Não, ele foi na segunda pessoa, ele teve perseverança na sua fé, aleluia, ele insistiu, não foi por causa de uma negação que ele prostrou e disse, não tem mais jeito, eu tenho que me contaminar, não tem mais jeito, o meu serviço exige, não tem mais jeito, a escola exige, mas não, ele lutou para santificar a sua vida. Os pratos estão aí diante de nós.
todos os dias, várias e várias vezes durante o dia, nos é ofertado pratos, manjares do rei, vinho para nos embriagarmos com o mundo. Todos os dias somos tentados pelo rei, o príncipe deste mundo. Mas Daniel insistiu. Ele foi no outro, ele foi naquele que estava diante dele para trazer-lhe o alimento, e ele fez a proposta. E ele disse: deixa, experimenta para você ver, por 10 dias somente, vocês vão ver se o nosso semblante vai estar diferente. Sabe o que significava? Que Daniel conhecia o Deus do céu, tinha fé no seu poder, sabia que ele não iria se decepcionar, sabia com quem ele estava lá falando, aleluia. Ele confiava, certamente é porque ele conhecia o Deus que ele servia. Quando não conhecemos, temos dúvida. Quando não conhecemos, nós temos medo. Quando não conhecemos, nós fazemos sociedade com o mundo. Quando não conhecemos, nós participamos dos manjares da mesa que o mundo nos oferece. Mas quando conhecemos o Senhor, aquele que enviou o seu próprio Filho por amor, para morrer por mim e por você, nós podemos ser tentados de várias formas, às vezes naquilo que nós queremos e nós desejamos. Mas aí nós olhamos para a cruz, o preço da minha e da tua salvação. Não foi comprado por dinheiro, não foi comprado por ouro nem prata, não foi tocado por posição, mas foi o sangue de Jesus vertido numa cruz, para que hoje nós tivéssemos o direito de chamar filhos de Deus. Daniel, ele foi e fez a proposta e o homem aceitou. Sabe por quê? Porque o manjar do rei era oferecido e sacrificado aos demônios. Porque o vinho do rei era oferecido e sacrificado aos demônios. E a Bíblia diz que nós não podemos servir a 2 senhores. Não tem como o adolescente ter um pé no mundo e um pé na igreja. Não tem como o jovem estar diante de Deus e agradando ao mundo. É necessário fazer uma escolha. É necessário fazer uma separação. Não podemos servir a 2 senhores. A Bíblia diz que nós vamos desagradar um e agradar o outro. Não tem como servir aos 2 senhores. Não tem como eu participar da ceia do Senhor e participar do mundo. Não tem como eu vir aqui e louvar o nome do Senhor e louvar o mundo lá fora com as minhas ações. Ser santo significa separado. Santidade é separação. Não tem como eu ser santo e não me separar do pecado, da influência errada. Não posso ser crente, agente secreto. Eu tenho que proclamar onde eu estiver: Deus é comigo, aleluia. E temos que mudar as nossas visões. Quantas vezes nós chegamos em um ambiente que pode ter até 500 pessoas, mas elas não servem a Deus. Aí, em vez de você ficar envergonhado, adolescente, em vez de você ficar cabisbaixo, adolescente jovem, sabe o que você faz? Você olha para todos e fala: meu Deus, eu te agradeço, no meio desta multidão, o Senhor me escolheu, aleluia, o Senhor me escolheu, e eu sou, o nome meu está escrito no livro da vida, e eu sou o cidadão do céu, aleluia. O diabo tenta com que nós ficamos decepcionados, cabisbaixos, oprimidos, e às vezes é tanta opressão do mundo, que as pessoas se escondem, se disfarçam. Ao contrário, você é embaixador do céu. Como vou me envergonhar de tudo que Ele fez por mim? Como vou me envergonhar e vou esconder e tentar disfarçar aquilo que Ele fez por mim? Daniel foi lá.
E quando 10 dias depois, o chefe olhou para eles, eles estavam mais saudáveis, eles estavam puros, porque ele escolheu que a sua comida seria legume e água, porque ele escolheu não se contaminar com o banquete do rei. Nesse final de ano, quantas vidas estão aguardando lá fora para influenciar pessoas que estão aqui para fazer coisas erradas, para seguir outro caminho? Quantos finais de ano nós vemos pessoas que estavam do nosso lado, que estavam aqui no meio de nós, e se perderam pela multidão, perderam-se as forças, e já não tem como estar mais aqui conosco. E muitas vezes não vem, sabe por quê? Porque o inimigo coloca vergonha neles, porque o inimigo coloca preconceito neles, e diz: eu fracassei, eu não consegui, os irmãos não vão querer, mas não vão aceitar, mais uma vez, e assim sucessivamente. É tanta coisa que vem na mente da pessoa, que muitas vezes eles querem se achegar, mas eles acham que nós não vamos aceitar. Santificação é separar-se. Daniel ali provou também, adolescente, que não é as coisas do mundo que vai me fazer ter uma aparência boa. O nosso cuidado pode ser simples, com humildade. Não precisamos imitar o mundo na nossa maquiagem, não precisamos imitar o mundo nas nossas vestes. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas que se dizem crentes, não sabemos como fazer a separação, porque não vimos mais nas vestes o brilho de Cristo nelas. Ah, mas hoje o tempo é moderno, hoje as doutrinas são outras, hoje é outros usos e costumes, amém. Mas que as suas vestes sejam decentes, aonde você estiver. Aleluia. Fui chamada no começo do mês passado para uma aula de teologia. E o tema era ética, vestes e comunicação. A igreja está de parabéns, eu vi que a comunicação da igreja é uma benção aqui. E eu falei na aula de teologia sobre esses 3 temas. Mas quando eu cheguei nas vestes, eu falei: eu não vou falar muito não, porque existem igrejas e igrejas, costumes e costumes. Cada um tem os seus costumes. Mas qual é a veste que agrada a Deus? É aquela que você pode se apresentar hoje diante dele. Que você não vai ficar tentando se prender, se segurar, puxar. Não tem que pôr a toalhinha. Vai diante de Deus com ela. A veste que agrada a Deus é aquela que você pode se encontrar com Ele naquelas vestes, e você não vai sentir vergonha. Você não vai ser acusada por aquelas vestes. Estas são a que agrada ao Senhor. Quando Daniel mostrou que ele não necessitava do banquete do rei, que ele não necessitava de todas aquelas iguarias, de toda aquela parafenada toda que eles ofereceram a ele. Irmãos, e era 3 anos de estudo. Nesses 3 anos, o diabo tentou de todas as formas tirar daqueles jovens a sua fé, tirar daqueles jovens os seus costumes, tirar daqueles jovens a sua pureza. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém. Posso cantar bonito, posso pregar bonito, posso pregar e multidões chorar, mas se eu não me santificar, Ele vai dizer: eu não te conheço. Quem é você? E às vezes nós temos que olhar, voltar e olhar: qual é o meu objetivo? Para que sirvo a Deus? Por causa de posição, cargo, família abençoada, marido na igreja? Qual? Aí se eu voltar e dizer: olha, Senhor,
Eu quero meu nome escrito no livro da vida. Eu quero ir morar no céu. O mundo pode virar o avesso, mas você está lá. Arabaçu, Hiramachei. As coisas podem cair. A pandemia pode assustar. Mas você continua firme. Porque você quer morar no céu com Jesus. E no fim dos 3 anos de intensivo tentação, de perturbação na mente, de tentativa de fazer aqueles jovens esquecerem da sua nação, do seu Deus, da sua fé, eles venceram, foram apresentados ao rei, e Deus deu o que a eles? Sabedoria. Deus deu o que a eles? Inteligência. Deus deu a eles conhecimento. Alabachei, Remanagassu, Menagachei. Mais do que a todos os outros que estavam banqueteando com o manjar do rei. Eu quero dizer para vocês, jovens e adolescentes, a fidelidade ao Senhor, Deus vai honrar a vossa fé. Deus vai honrar de tal forma que o mundo que muitas vezes julga, que o mundo que muitas vezes olha torto, que o mundo que muitas vezes critica e olha com desprezo, eles vão ver o que Deus vai fazer nas vossas vidas através da obediência. Aleluia! E Daniel, que se colocou à frente, que se colocou na posição, que foi lá interceder por ele e por seus companheiros. Deus deu, além disso, para Daniel, Deus deu a interpretação de sonhos e visões. Daniel atravessou todo o reinado babilônico. Passou por todos os reis, menos o primeiro, que era o pai de Nabucodonosor. Ele atravessou. E ele julgava, e ele fazia a obra de Deus. Ele era um homem muito especial, sabe por quê? Porque ele serviu a Deus e aos homens. Ele serviu a Deus e aos homens, e nunca se afastou da fidelidade com Deus, aleluia, porque ele escolheu não se contaminar com o banquete do rei. Sendo ainda um menino, sendo ainda um jovem, um adolescente. Então quer dizer que pessoas com 12 anos têm poder de decisões? Tem sim. Pessoas com 11 anos têm poder de decisões? Tem pessoas com 11 anos que ganham a família para Jesus. Então, com 14, 15, 16 anos, nós podemos decidir por Cristo. Nós podemos decidir por obediência. Nós podemos decidir por renúncia, aleluia. Porque o que hoje é renúncia, amanhã será vitória, pelo poder da palavra de Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, Deus abençoe, irmã Neide. Presbítero Isaac, temos alguns pedidos de oração que pediram pelo YouTube. O senhor...